Algumas pessoas falam que para a gente de fato falar inglês, a gente precisa pensar em inglês. Outras pessoas falam que isso é pressão demais e que não necessariamente funciona dessa forma. Mas a pergunta é, será mesmo se dá para a gente pensar em inglês? Olha só isso aqui. Isso aqui, caso você ainda não saiba, é tererê. Tererê. Inclusive, deixa eu tomar um pouquinho. Agora, digamos que você não sabia o que isso era e eu acabei de te ensinar que isso aqui é tererê. Será que é possível a gente atribuir mais de um significado para isso aqui? E a resposta é, claro que sim. Você aprendeu que manga pode ser manga de roupa, manga de fruta, e existem outras palavras no português que têm mais de um significado. E é bem aí que a gente percebe que o nosso cérebro é totalmente capaz de atribuir mais de um significado para uma mesma coisa. E para isso, a gente precisa apenas treiná-lo. Eu sou a Teacher Bella, welcome to my channel. Hoje eu vou te ajudar com 4 passos de como você pode treinar o seu cérebro para pensar em inglês. O primeiro passo para você treinar o seu cérebro a pensar em inglês é começar com palavras simples. Às vezes a gente comete um erro gigantesco, que é começar com coisas muito complexas, com muita informação, mas a verdade é que a gente só precisa começar pelo mais simples. E como é que a gente faz isso? Observe o ambiente à sua volta. Quais são os ambientes que você mais frequenta, né? É a sua casa, é a igreja, é o trabalho, é algum outro lugar? Selecione pelo menos 2 desses ambientes e comece a observar as coisas que contém nele. Comece a descrever o lugar em que você está. Aqui, por exemplo, eu tenho uma table, uma mesa, um mic, né? Um microfone. Que mais? Notebook, pencil case e por aí vai. São muitos objetos que eu tenho aqui, mas eu me lembro que quando eu estava na casa dos meus pais ainda, aprendendo inglês, o que eu fazia? Eu pegava um papelzinho e escrevia bathroom, stove, né? Bathroom, banheiro, stove, fogão, e colava perto daquele lugar, na porta, porque eu queria começar a substituir o fogão por stove, o banheiro por bathroom, e começar a substituir, sabe, mudar o seu vocabulário. Eu vou bem ali no bathroom. Por mais que seja só na sua mente, porque eu entendo que você possa ter vergonha de fazer isso na frente dos outros, já é uma forma de começar a treinar o seu cérebro a atribuir um novo significado para aquilo. Hoje eu não preciso pensar para descrever isso aqui dizendo que isso é azul, blue, blue. Eu não preciso traduzir, porque isso para mim já tem, essa cor, o azul já tem 2 significados, blue e azul. É simples. Isso vem com a prática. E quanto mais você faz isso com os objetos da sua casa, com coisas que fazem parte do teu cotidiano, mais o seu cérebro vai treinar, vai se exercitar e parar de traduzir na hora que você precisa buscar uma palavrinha ou outra ali para formar frases, né? Ou para começar a pensar em inglês. Assim que você tiver aprendido os objetos da sua casa, tenta fazer um exercício. Fecha os seus olhos. Pensa assim, quando eu abrir, eu vou sair falando o nome dos objetos, das coisas aqui só em inglês. Aí quando abre, mic, table, notebook, computer, mouse, guitar, sofa e por aí vai. Você vai começar a fazer esses exercícios e você vai ver que à medida que você fizer, né, quanto mais você fizer, mais o seu cérebro estará treinadinho, afinadinho para pensar em inglês. O segundo passo, agora que você já acrescentou palavras, né, no seu vocabulário, é acrescentar frases simples. E quando eu falo de frases simples, uma coisa que você precisa entender é que você não precisa buscar frases que você não fala nunca no seu cotidiano. Trazer o inglês para o seu cotidiano é fazer com que você aprenda de forma mais rápida, simples e divertida, talvez. Porque você vai ver que o inglês é aplicável para a sua vida. Se você aprende coisas que você não usa, logo o seu cérebro vai entender que são informações descartáveis. Então vamos treinar o nosso cérebro direitinho, colocando frases simples, frases do nosso dia a dia no inglês.
Eu vou dar um exemplo de como eu comecei a aprender inglês. Eu sabia que eu precisava lavar vasilha, né? Oh my God, oh meu Deus, I need to do the dishes, oh Jesus. Eu preciso lavar vasilha. E eu começava a pegar essas frasezinhas que eu uso com frequência e traduzia para o inglês e tentava, na hora de falar ela em português, eu tentava usar muito o inglês para então meu cérebro entender que existe uma forma diferente de falar aquilo também, sem que eu precise pensar. Se torna natural. Eu realmente não preciso hoje pensar para traduzir que eu preciso lavar as vasilhas, porque isso é muito comum, eu uso sempre e como eu pratiquei isso, se tornou natural. Agora que você aprendeu a treinar o seu cérebro. Agora que você aprendeu a treinar o seu cérebro como dizer palavras e frases simples, vamos agora então para o terceiro passo, que é planejar o seu dia. Como é que você pode fazer isso? Digamos que você está lá na cama, eu tenho certeza que quando está acordando, você pensa sobre tudo que você precisa fazer naquele dia. Então, você começa agora a tentar fazer isso em inglês. Um exemplo meu. I'm gonna take a shower and I have to have my breakfast. Do I take my shower first or I have my breakfast first? Eu acabei de dizer que nossa, eu preciso tomar banho, eu preciso tomar café da manhã, mas eu faço isso. O que eu faço primeiro? Eu tomo meu banho ou eu tomo café da manhã? Você começa agora a planejar o seu dia dessa forma, naturalmente. Você não precisa fazer um trem invocado que você não fala em português. Aqui é um espaço que você precisa entender que eu sou muito a favor de você ser o mais natural possível, de você ser o mais você possível, porque só assim você vai conseguir levar essa sua naturalidade para qualquer outra língua que você for estudar. E o quarto passo, que inclusive eu acho que é o mais legal, pelo menos para mim, crie conversas. Antes eu tava falando, no terceiro passo, para você planejar seu dia. Aquilo não é necessariamente uma conversa, mas no quarto passo é onde você vai falar com você mesmo ou você mesma. O que eu gosto muito de fazer? Falar sozinha e conversar com Deus. Então eu gosto muito de fazer essas duas coisas em inglês quando eu estou sozinha, porque eu crio perguntas e eu preciso criar as respostas para aquelas perguntas. Então quanto mais eu faço isso, mais o meu cérebro se sente treinado para fluir com mais naturalidade na hora que eu vou conversar com outra pessoa. Porque ali meu cérebro tá buscando todas as palavras que eu aprendi e tentando colocar ali em prática. E uma vez que eu faço isso com muita constância, eu paro de pensar em português. Se torna natural pensar em inglês. Porque, de fato, não tô falando aqui que para falar inglês você precisa pensar em inglês. Não tô falando isso. Eu estou falando que quanto mais a gente pensa em português, mais demorada fica a nossa conversa, mais difícil fica desenvolver um diálogo onde a gente consiga ser mais enriquecedor nas palavras, porque a gente perde sim muito tempo traduzindo, tá? Então, se eu sou a favor de uma coisa, eu não tô aqui para dizer do que eu sou a favor, eu tô aqui para te dizer fato. E fato é que nós tomamos muito tempo traduzindo do português para o inglês. Então, é interessante sim a gente criar estratégias para treinar o nosso cérebro a falar, a pensar em inglês. Então, quanto antes você puder fazer isso, melhor. Então, para finalizar, crie conversas. Quando você chegar nesse nível, é porque você já repetiu o primeiro, o segundo e o terceiro bastante e será muito mais tranquilo. Não se preocupe. E não se preocupe também de ser difícil no começo, tá? Ontem mesmo eu tive uma experiência tão bacana. Eu fui ali onde eu sempre vou com meu marido tomar uma água de coco à noite. E a gente encontrou um casal onde o namorado que vai se tornar marido, era americano. E foi muito legal ali, porque eu acabei, eu vou aproveitar essa oportunidade para praticar meu inglês. E no começo da conversa eu tava travando, porque apesar de eu dar aula há muitos anos, eu não falo com os meus alunos em inglês o tempo todo porque eles não entendem. Então é um processo para eles e isso faz com que, para mim, eu perca muita prática de fala, entendeu?
é muito difícil achar um americano, uma pessoa que goste de ficar falando inglês o tempo todo aqui onde eu moro. Então, ontem eu tive uma conversa com um americano e no começo era normal, minha língua estava travando, meu cérebro estava buscando as palavras, estava demorando um pouco mais de tempo, e eu percebi que do meio para o fim isso já tinha melhorado muito, eu já estava com uma desenvoltura muito melhor. Por quê? Porque eu estava ali praticando, sabe? Em português a gente fala que a prática leva à perfeição, no inglês é practice makes perfect, mas eu gosto de dizer que practice makes better, a prática te torna melhor, porque perfeito, eu acho que a perfeição a gente nunca consegue alcançar. E é isso aí, eu espero que os passos desse vídeo tenham sido úteis para você, assim como foram para mim quando eu estava começando a aprender inglês. E não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho. Eu tô com uma meta aí de bater 500 seguidores, então me ajuda nessa. E para me acompanhar nas outras redes sociais também é só clicar nos links que estão aqui na descrição. See ya!